Vibração da Thaís. 13º ponto do Rexona. Bloqueiozinho que não é muito alto, mas bem posicionado, né? Marcando exatamente a trajetória de ataque da equipe do BCN. 13-6. Quer dizer, não é muito alto para os padrões do voleibol, porque a Thaís acho que tem 1,80 m e alguma coisa, né? Porque a Valesca é tão alta. 1,79 m. Ah, bom, tem quase 1,80 m, né? Chaine sacando, entrou a Jaqueline, número 6 no BCN. A Luciana, ataca para fora. 14º ponto do Rexona, chega ao match point. Não erro de ataque do BCN. E volta a Paula em lugar da Luciana. Por um ponto, time do técnico Bernardinho. 14-6. Marcele trabalha, jogada China, não passou, fim de jogo. 15 para o Rexona, 6 para o BCN Osasco. O Rexona faz 3-2 em cima do BCN e vence a partida conquistando mais uma vitória, a 5ª vitória nessa Superliga Feminina 2000-2001, 25-21 para o Rexona, 25-19 BCN no segundo set. Na sequência, no terceiro set, 25-22 para o Rexona, 15-6 para o Rexona. No tie-break, o Rexona fazendo 3-2 com 25-19 para o BCN no segundo. Continue ligado, até a próxima. Sport TV, o canal campeão. Neste sábado você acompanha ao vivo no Sport TV as meninas do BCN Osasco encarando as feras do Vasco, líder do campeonato. Um desafio exclusivo na Superliga Feminina de Vôlei. Neste sábado, 3 da tarde, só no seu canal campeão. Diariamente no Sport TV News você tem reportagens, entrevistas, informações sobre a temporada nacional de basquete, vôlei, futebol, futsal, além dos torneios internacionais. São 30 minutos para você ficar bem informado e acompanhar ainda melhor os jogos no Sport TV. Renata Cordeiro apresenta Sport TV News, de segunda a sexta, no seu canal campeão. Apoio Citroën, fábrica no Rio, coração no Brasil. Carlsberg, diferente por fora, diferente por dentro. E HSBC, ser cliente do HSBC é ter sempre uma agência com você. O Sport TV dá um show de bola. Os passes e jogadas dos nossos novos e velhos ídolos. As histórias dos maiores times do país e tudo que envolve o esporte mais popular do mundo. Show de bola, nesta segunda, 10 da noite, no seu canal campeão. Apoio HSBC, seu mundo de serviços financeiros. Na segunda partida da final, Palmeiras, além de ter o apoio da torcida, entrou em campo com vantagem pela vitória de 2-1 na primeira partida no Maracanã. O Vasco precisava partir para cima e no primeiro ataque de perigo, o Romário foi derrubado na área, mas Jorge Travassos não marcou o pênalti. Depois só deu Palmeiras. Falha do zagueiro Mauro Galvão na saída de bola e Pena não perdoou, soltou uma bomba e abriu um placar para o Palmeiras. Cruzamento de Alex e Argel de cabeça fez o segundo dos paulistas. O Palmeiras era só ataque, Arce cruzou para Euler fazer 3-0. Euler foi derrubado por Elton na área.
pênalti. Chiarci cobrou no ângulo. 4-0 Palmeiras. Uma goleada para comemorar o título do torneio Rio-São Paulo 2000. Vira o século, mas a rivalidade continua. Ao vivo no Sport TV, cariocas e paulistas decidindo nos gramados quem é o melhor de 2001. Torneio Rio-São Paulo, a partir do dia 17, no seu canal Campeão. Apoio DDI Intelig, sempre o mais barato para qualquer país. Novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos. E Banco Real, trazendo Rock in Rio para você. Eles sempre jogam em duplas, mas qual deles individualmente é o melhor? Ao vivo, direto do Rio de Janeiro, uma competição onde o jogador que obtiver o maior número de vitórias se consagra Rei da Praia. Nesta sexta, a partir das 9 da manhã, no seu canal Campeão. Sport TV News. Apoio Citroën, fábrica no Rio, coração no Brasil. Carlsberg, diferente por fora, diferente por dentro. E HSBC, ser cliente do HSBC é ter sempre uma agência com você. Posso ajudá-los? Ah, sim. Por favor, onde é que eu embarque para Paris? Ah, sim, claro. Por favor, me acompanhe. Por favor, ulala. Devido ao enorme sucesso, a promoção Bon Voyage continua em janeiro. Você compra um Citroën e ganha 2 passagens para Paris. Não é sorteio. Comprou, ganhou. Venha conferir. Aperte o cinto e Bon Voyage! Citroën, fábrica no Rio, coração no Brasil. Ô, Lu, você viu meu banco? Seu banco? Onde estava? No bolso da minha calça. Aquela riscadinha? Essa mesmo, você viu? Xiii! O que foi, Jô? Acho que eu molhei ele. Deixa, querido, use o meu banco. O HSBC está onde você precisa. Ser cliente HSBC é ter sempre uma agência com você. Também, esse HSBC tem tudo que é canto. Rodinha de futevôlei, rodinha de surfista, rodinha de mulher bonita. Nossa senhora, o que é isso? Opa, desculpa. Rodinha de casados, aliás, 2, casados e casadas. Olha como eles se entendem. Rodinha de descasados, olhando, adivinha o quê? Peraí, o que é isso aí? Ah, sim, é a famosa rodinha de tatuís dançando a dança da chuva. Claro. Bom, é isso aí. No verão, onde tem rodinha, tem cerveja redondinha. Skol, a cerveja que desce redondo. Olá,
final, o Sport TV News começa falando de Diego Maradona. O argentino chamou o presidente do Napoli de tonto por ter contratado Edmundo. Maradona diz que é amigo do brasileiro, mas acha que Edmundo troca de clube a cada 15 dias. Segundo Maradona, a melhor solução seria contratar o centroavante Palermo, do Boca Juniors. Ele disse ainda que vai à Itália para participar de programas de televisão e também visitar o amigo Canidia, que está no país fazendo a pré-temporada pelo Dundee da Escócia. O Sport TV News está apenas começando e tem outros destaques. André Azevedo ficou longe do título na categoria caminhões no Rally Paris-Dakar. Barrichello, nos Alpes italianos, apura a forma para correr atrás de Schumacher. O São Caetano aceita tudo e entra em campo no dia 18. O Vasco segue treinando escondido, mas o silêncio foi quebrado. E Romário só na piscina. O atacante Ademar do São Caetano foi vendido para o Stuttgart da Alemanha. O jogador de 28 anos se apresenta no fim do mês para assinar contrato e fazer exames médicos. Ademar vai jogar ao lado do brasileiro Bordon, ex-zagueiro do São Paulo. O Stuttgart é o último colocado no campeonato alemão, mas está classificado para as semifinais da Copa da Alemanha e para as oitavas de final da Copa da UEFA. E agora vamos a São Paulo saber outras novidades do São Caetano. Patrícia, os jogadores já estão treinando? Olha, ainda não, Renata. Os jogadores do São Caetano voltam aos treinos nesta quinta-feira. O pouco tempo de preparação até o dia da partida contra o Vasco vai ser compensado com a vontade de vencer dos jogadores. A diretoria está conformada. Recurso contra a sentença do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, nem pensar. Essa foi uma das decisões da reunião desta quarta entre representantes do São Caetano, dirigentes de clubes e o presidente da Federação Paulista. No encontro entre os dirigentes, o presidente do São Caetano voltou a se mostrar decepcionado com a marcação de uma nova partida. Mesmo assim, garantiu que a equipe vai estar em campo para enfrentar o Vasco dia 18 no Maracanã. São Caetano, em momento algum, já imaginou a justiça comum. Todo mundo questionava o São Caetano que ele seria mais um gama, não. São Caetano acatou os olhos do tribunal, acatou a decisão da comissão organizadora. É lógico, magoado, porque eu acho que o futebol tem que ser decidido dentro de campo. Mas quando ele é levado para tribunal, eu acho que tem que prevalecer a lei. E a lei, o São Caetano era o favorecido em todos os aspectos. O São Caetano recebeu impositivamente uma decisão do tribunal que ele não pode contestar. É a última instância do futebol brasileiro. Ou ele abandona a competição. Essas são as duas hipóteses. Como ele não pode abandonar a competição, porque aí sim ele estará fora da Libertadores, ele vai ter que jogar. Eduardo Fará não vai ao Maracanã, mas promete todo o apoio da federação ao São Caetano. O tribunal estará em peso e apresentará relatório detalhado de todos os acontecimentos do Maracanã. Eu não estou fazendo isso porque tenho alguma dúvida, eu confio nas arbitragens brasileiras, espero uma partida tranquila. Se o Vasco jogar melhor, ganha o Vasco, jogar o São Caetano, ganha o São Caetano. A Federação Paulista não faz lobby para resultado de partida. Para Nairo Ferreira, nem o desejo do Sindicato dos Atletas de respeitar as férias dos jogadores pode adiar o jogo. Hoje li pelos jornais que o próprio Sindicato do Rio de Janeiro já teve um recuo contra o jogador do Vasco, mas eu acredito que deve ficar de fora. Eu acho que tem que terminar essa novela toda, porque isso está mais difícil do que a eleição nos Estados Unidos, esse campeonato. Protegido por um seguro, Nairo quer ter em campo o mesmo time que esteve em São Januário. Ele reconhece que o tempo de preparação não vai ser o ideal. Mesmo assim, jogando só 80% da pagada do Vasco. Agora as notícias do adversário do São Caetano. Então voltamos ao Rio de Janeiro. Adriana, o Vasco mudou o local do treino, mas manteve os repórteres à distância. É verdade, Patrícia, mas a única preocupação do Vasco é com o Romário. O baixinho está fazendo fisioterapia para melhorar da contusão na coxa. Os outros jogadores continuam treinando longe da imprensa. Muda o local do treino, mas é como se nada mudasse. A imprensa continua sem poder acompanhar o Vasco de perto. Os jogadores treinam no campo do São Cristóvão e para filmar dessa vez tem que ser de cima de um viaduto. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva só mereceu aplausos do Vasco, mas a terceira partida da final da Copa João Avelange não pegou o clube de surpresa. Na verdade, já era dada como certa, tanto que a maioria dos jogadores se reapresentou na segunda-feira. Acho que o título tem que ser decidido realmente dentro de campo, né? Mas a gente só lamenta, como eu estou falando, por ter que interromper as férias e fica chato. Você está uma semana em casa e toca o telefone e você tem que voltar para o clube. Mas a gente tenta entender da melhor forma e agora é treinar, né? Recuperar a forma que uma semana você perde muito para que a gente esteja em condições de ser campeão.
Como o São Caetano ainda está de férias, o Vasco vai ter mais tempo para recuperar a forma e entrar em campo no dia 18 em condições de ser campeão. Mas Juninho Pernambucano não vê bem assim. São 2 anos que o Vasco não tira férias, é mais uma vantagem para o São Caetano. A maioria dos jogadores do Vasco não parou esses 2 últimos anos, então quando o corpo da gente pensa que vai descansar, a gente já está colocando ele para trabalhar novamente, já está exigindo novamente. Quer dizer, é o desgaste, é uma dificuldade muito grande, não tem como negar isso. Para uma decisão, a gente tem que estar preparado a todo momento, não é todo dia que a gente disputa uma final de Copa João Avelange. Depois do dia 18, vocês saem de férias de novo? Eu espero que sim. É o que foi passado pela diretoria do Vasco e com certeza ela vai cumprir. Romário também está contando com os dias a mais de férias depois da final. Não que ele tenha começado o ano preguiçoso. Cumprindo as ordens de Eurico Miranda, Romário não falou, mas perguntou. E entre as poucas perguntas que fez aos repórteres durante a 3ª sessão de fisioterapia, uma delas foi quantos jogos estavam programados para a seleção brasileira em 2001. Ele também se mostrou interessado no depoimento de Ronaldo à CPI. Mas a preocupação dele no momento é estar recuperado até o dia da partida. Tanto que mal chegou de Cancún, emendou logo nos exercícios para se recuperar da contratura muscular na coxa. Acompanhado pelo fisioterapeuta Fábio Marcelo, que tratou dele em 99, quando ainda jogava pelo Flamengo, Romário alternou exercícios de alongamento, relaxamento e fortalecimento muscular. Os 9 dias de férias só fizeram bem para Romário. É claro que se ele tivesse iniciado o tratamento logo depois de sofrer a contratura, já poderia estar treinando junto com o grupo. Mas o repouso, pelo menos, não agravou a lesão. Ele estando em repouso até foi bom, porque a musculatura foi tendo uma capacidade de recuperação melhor do que se estivesse fazendo alguma atividade. E com isso, mesmo após 10 dias, a gente observou através da avaliação que ainda havia um processo de hipertonia, de contratura, e que já está cedendo, e bastante rápido até, a evolução está sendo bem satisfatória. Da piscina da clínica dava para ver a cidade do rock. O craque não confirmou se assistiria ou não a algum show do festival. Mas uma coisa é certa, enquanto os amantes do rock and roll esperam que os shows realmente venham contribuir para um mundo melhor, os vascaínos estão mais preocupados com uma final melhor, de preferência com Romário. Bola pro Romário, bateu cruzado, gol! O deputado e presidente do Vasco, Eurico Miranda, depôs nesta quarta-feira na CPI da CBF na Câmara dos Deputados. Os incidentes da final da Copa João Avelange foram os principais assuntos do depoimento. O alambrado não quebrou. O alambrado cedeu. Se tivesse efetivamente... Porque estava corroído. Se não tivesse corroído, não teria cedido. Não é isso. Não é isso? Não é isso. O alambrado, toda e qualquer coisa, se fosse isso, se corrosão desse tipo, você não tinha mais nenhum viaduto nesse Brasil, nenhum. Todos eles tinham que ser interditados. Este episódio e a participação de Vossa Excelência passa a ser investigada por esta CPI. Até por iniciativa desse depoimento de Vossa Excelência, que eu mantenho a minha afirmação inicial, e eu considero que seria muito bom para a CPI que Vossa Excelência se licenciasse da CPI, para que a CPI pudesse ter total liberdade, inclusive para ir ao Vasco, sem ser recebido pelo deputado Eurico Miranda, que pudesse ter total autonomia e liberdade para fazer esta investigação. Como Vossa Excelência passa a ser investigado, seria de bom alvitre que Vossa Excelência se licenciasse. É uma opinião minha. Se Vossa Excelência disser que não, eu farei um requerimento propondo a isso e a comissão deliberará. Ele faz uma proposta dessa, eu tenho que fazer uma para ele. Não. Vamos fazer um licenciamento conjunto, deputado. E vamos fazer um licenciamento conjunto para que a gente possa se investigar mutuamente, deputado. Está topado. Da minha parte está topado. Antes de Eurico, o jogador Ronaldo também depois na CPI da CBF na Câmara dos Deputados. A final da Copa do Mundo voltou a ser assunto em Brasília e Ronaldo se irritou em vários momentos do depoimento. Se o Zagallo foi procurar saber o que tinha ocorrido com você, então logo você... Eu acho que naquele momento tinha coisa mais importante do que saber se o Zagallo foi ou não foi me ver. O Edmundo declarou à imprensa
que o seu contrato com a Nike te obrigava a jogar 90 minutos em todos os jogos da Copa do Mundo. Eu lhe pergunto, de forma objetiva, o Edmundo mentiu? Eu não sou de mentir e jamais mentirei. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de credibilidade do que o Edmundo. Um pouquinho, pelo menos, eu acho que eu tenho. Eu joguei porque eu quis, porque eu me senti em condições de jogar. Agora, quanto à parte técnica, dentro do campo, se joguei bem ou mal, o senhor pode estar julgando como torcedor. Claro. Porque apaixonado, diga-se de passagem. Como deputado, acho que foge da nossa questão. Aquele clima abateu a seleção. Você acha que você, de uma certa forma, você influiu no rendimento da equipe, no resultado do jogo, alguma coisa assim? Olha, eu acredito e espero que não, porque sendo assim eu seria o culpado maior da derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo. Definido o grupo do Brasil na Copa América, que vai ser disputada em julho na Colômbia. A seleção brasileira tenta o bicampeonato e vai jogar em Cali contra paraguaios, peruanos e mexicanos. O sorteio foi feito nesta quarta-feira em Bogotá. A Colômbia, que cedia a competição, vai ficar em Barranquilha, ao lado de Chile, Equador e Venezuela. A seleção brasileira joga em Cali contra Peru, Paraguai e México. A Argentina é a terceira cabeça de chave e vai jogar em Medellín com Uruguai, Bolívia e Canadá. O jogo de abertura vai ser entre Colômbia e Venezuela. O Brasil estreia no dia 12 de julho contra o México em Cali. A Argentina faz a primeira partida contra o Canadá. Mundialito Sub-17, o Brasil perdeu para o Uruguai por 1-0, jogo disputado em Aperibé, norte do estado do Rio. O Uruguai assumiu a liderança do torneio com 9 pontos ganhos. O próximo adversário do Brasil é o México, dia 12, em Pádua. A seguir, notícias da Fórmula 1 com Barrichello na Itália se preparando para a temporada. Veja também o Rally Paris-Dakar, que teve uma etapa de muitos problemas. O brasileiro André Azevedo está praticamente fora da disputa. O Sport TV fura qualquer bloqueio. Nesta quinta tem as emoções de Intelbras São José e Ubra. Mais um desafio ao vivo e exclusivo na Superliga Masculina de Vôlei. Nesta quinta, 8h30 da noite, só no seu canal Campeão. Vai começar o Prêmio Gestão Escolar 2000, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, do Concede, da Udime e Unesco, que já é uma referência de qualidade para as escolas públicas. Porque quando pais, professores e diretores se juntam, a educação ganha, o Brasil ganha e o aluno tem muito mais vontade de aprender. Acordando, Pedrinho. Pô, mãe, olha a hora, tô te esperando um tempão. Prêmio Gestão Escolar 2000. Participe. Educação é tudo. Fundação Roberto Marinho. As maiores feras das quadras brasileiras de bandeja para você. Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A partir do dia 28, ao vivo, em transmissão exclusiva do seu canal Campeão. Eles sempre jogam em duplas, mas qual deles individualmente é o melhor? Ao vivo, direto do Rio de Janeiro, uma competição onde o jogador que obtiver o maior número de vitórias se consagra Rei da Praia. Nesta sexta, a partir das 9 da manhã, no seu canal Campeão. O brasileiro Marcelo Melo se classificou para as quartas de final do Campeonato Mundial Juvenil de Tênis, disputado em Caracas, na Venezuela. Marcelo, cabeça de chave número 16, venceu o egípcio Motaz El Cair, cabeça número 4, por 2-1 parciais de 6-3, 3-6 e 6-3. O Paris-Dakar chega ao meio do caminho. Antes do dia de descanso, os principais favoritos sofreram muito.
E com certeza vão querer esquecer as dunas da Mauritânia. A última etapa antes do dia de descanso marcou a saída de um dos principais pilotos do Dakar. O espanhol Juan Roma, que estava na terceira posição até a etapa passada, caiu e abandonou o rally com suspeita de fratura na perna. Dia terrível também para o francês Richard Sainz, que teve sérios problemas com a moto e ficou parado no meio do deserto. Sem Sainz e Roma na briga, a vitória no estágio de hoje foi do sul-africano Alfie Cox. O italiano Fabrício Meoni, terceiro na etapa, lidera nas motos. Os brasileiros Jean Azevedo e Juca Bala foram bem na etapa e continuam liderando a categoria Super Production. Nos carros, o espanhol José Maria Sérvia ficou mais de 2 horas e meia para tirar o Bug Schlesser de uma duna e perdeu a liderança do rally. O novo líder é o japonês Kenjiro Masuoka, que venceu a etapa em 5 horas, 10 minutos e 24 segundos. Nunca no Dakar um japonês venceu o rally. Entre os brasileiros, Clever Kohlberg foi o 21º na etapa e agora está em 12º no geral, primeiro na categoria T2. O troller dos brasileiros Varela e Fadigatti andou muito bem e agora está em 2º na categoria T3. Depois de assumir a liderança na classificação geral da categoria Caminhões, André Azevedo praticamente deu adeus ao título. Com problemas, André não passou por 2 postos de controle e acabou penalizado em 20 horas. O repórter Carlos Gil traz outras informações sobre a etapa desta quarta do Paris-Dakar. A 10ª etapa do Paris-Dakar, entre El Galawia e Atar, na Mauritânia, marca a metade do rally. Por isso, a quinta-feira vai ser um dia para descanso dos pilotos e trabalho especial dos mecânicos. Agora nós estamos na Mauritânia, onde é região de muita areia fofa, muita duna, muita erva de camelo, que é um matinho que nasce no deserto e difícil de andar em cima, tem esse matinho e a areia é fofa para complicar com duna. É um negócio que é uma salada de dificuldades. Vai chegando mais para o final da prova, os pilotos vão ficando mais cansados e tem que saber administrar bem isso, porque se querendo andar rápido e cansado, acaba acontecendo os acidentes. Entre os caminhões, o russo Kabirov, da Kamaz, abandonou o rally depois de um acidente nas dunas. Mas na etapa dessa quarta-feira, André Azevedo teve problemas e perdeu a liderança que havia herdado com o abandono de Kabirov. O dia para mim não foi muito bom, eu tive problemas mecânicos, assim, da consequência de umas quedas em dunas de ontem. A transmissão dianteira, eu estava sem a 4x4 transmissão dianteira e eu tive que cortar a parte de dunas. Estou chegando mais cedo hoje em Natal de descanso para ver se a gente consegue solucionar esse problema, que é um problema sério para a gente no caminhão. O Paris-Dakar 2001 acabou com o favoritismo de 2 franceses, depois da penalização de 1 hora que tirou Jean-Louis Schlesser da briga pelo tricampeonato entre os carros. O motor da moto do bicampeão Richard Sainz estourou e ele está fora do rally. A essa altura, completar uma etapa já está sendo motivo de comemoração. Daqui para frente, cada dia é uma vitória. Na pré-temporada da Fórmula 1, tem piloto que ganhou corrida, mas nunca foi campeão. Outro já foi campeão, mas não venceu nenhum grande prêmio, pelo menos no ano passado. Jacques Villeneuve vai suar em 2001. Campeão da Fórmula 1 em 97, o piloto da BAR acha que com o apoio de 2 fábricas de pneus, o desempenho vai ser melhor. Para aguentar o ritmo do novo carro, preparação física vai ser importante. A BAR ainda não conquistou nenhum pódio, mas Villeneuve está confiante. Ele acha que é possível conseguir uma vitória. Casado com uma cantora australiana, o canadense tirou férias em novembro e se diz preparado para a nova temporada. Quem também está confiante é Rubens Barrichello. O brasileiro acha que pode diminuir a distância que o separa de Schumacher. Durante a temporada de esqui nos Alpes italianos, Rubinho também falou da primeira vitória na Fórmula 1 depois de 124 corridas. O piloto revelou que joga golfe porque melhora a concentração. A seguir, outras notícias do futebol em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro. Você vai conhecer o terror dos jogadores do Fluminense. Eu meto o sino e todo mundo acorda. Aquele sino é muito chato. O sino é muito chato, cara. Vira o século, mas a rivalidade continua.
ao vivo no Sport TV. Cariocas e paulistas decidindo nos gramados quem é o melhor de 2001. Torneio Rio-São Paulo, a partir do dia 17, no seu canal Campeão. Futebol 2001. Apoio Banco Real, trazendo o Rock in Rio para você. Novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos. E DDI Intelig, sempre o mais barato para qualquer país. Entrega essa pizza e depois vai ao banco. Banco? Putz. Entrega essa pizza e depois vai ao banco. Banco Real, vai pela internet. Existem muitos bancos virtuais. Só um é real. Abra sua conta. Mais uma vez, a Intelig pensou novo e descomplicou a sua vida. Agora o 23 tem sempre o menor preço para suas ligações internacionais. Para os Estados Unidos, por exemplo, você só paga 70 centavos um minuto. É o mesmo preço, a qualquer dia, a qualquer hora. Não precisa mais esperar até de noite para economizar. Vamos aproveitar? Nossa, claro. Ai, pena que eu não tenho ninguém lá agora. Descomplique, Disque 23. Nem eu. Pessoalmente, ninguém. Ah, mas tá tão barato. Vamos ligar pro Bush. Não, brincadeira. Escândalo sexual no futebol israelense. 7 jogadores da seleção sub-21 de Israel foram suspensos por 2 anos por terem mantido relações sexuais com uma jovem na véspera da partida contra a Bósnia, no dia 10 de outubro, pelo Campeonato Europeu. Segundo a Federação Israelense de Futebol, ficou provado que foi feita uma orgia antes do jogo e os jogadores vão ser multados em $900. O Atlético Paranaense vai estrear na Copa Sul Minas contra o outro Atlético de Minas Gerais. Paulo César Carpegiani é o novo técnico de um time que luta para conquistar um título de expressão nacional e o bicampeonato estadual. O Atlético Paranaense se projetou no ano passado, mas espera que 2001 seja ainda mais iluminado. Os bons resultados na Libertadores e na Copa João Avelange provaram que o clube está crescendo, mas o time quer acabar com a sina de fazer boas campanhas e ser eliminado nas finais. O nosso torcedor vem cobrando isso da gente e a gente sabe e tem que dar esse título que tanto o Atlético merece, um título que vale em todo o cenário brasileiro. Por enquanto, os treinos físicos são a prioridade. É hora de buscar fôlego, pois o time vai disputar 3 competições nesse primeiro semestre. Além de tentar conquistar o bicampeonato estadual, o Atlético também quer brigar pelo título da Copa Sul Minas e da Copa do Brasil. A base do elenco foi mantida e a maior contratação foi a do técnico Paulo César Carpegiani. Pouco a pouco, ele começa a desenvolver um novo trabalho. A preparação está boa, em termos de exigência, os jogadores estão se entregando muito a fundo e eu estou satisfeito com tudo isso que está se passando aqui. É uma grande camisa, tem uma grande tradição, é um futebol competitivo e temos o fundamental, que é uma grande torcida. Para alívio de Carpegiani, o meio-campo Kelly reapareceu no CT, mas o jogador ainda não acertou a renovação do contrato. O contrato terminou dia 31 de dezembro e a gente está esperando alguma resposta do Atlético com relação à proposta que foi dada. As maiores novidades aparecem na zaga. Milton Duó, que não joga há 6 meses por causa de uma briga jurídica com o Paraná Clube, chegou querendo recuperar o tempo perdido. Tem muito pela frente ainda, acho que eu sou novo, então agora é procurar trabalhar, se esforçar ao máximo, ter um pouco de sacrifício para poder recuperar alguma coisa perdida. O zagueiro Nem brilhou no Paraná Clube na Copa João Avelange e agradou tanto os dirigentes do Atlético que nem voltou para o São Paulo. Eu já tinha falado para o São Paulo que não queria permanecer lá, então apareceu a oportunidade de outros clubes. Como eu tinha contrato ainda até o dia 31 de dezembro, tive que esperar, mas agora eu estou contente, estou no Atlético. O Palmeiras segue reforçando o time para a temporada mais importante e cansativa da história. Vão ser pelo menos 7 competições, entre elas a Libertadores e o Mundial da FIFA. Por isso, a diretoria se esforçou e nesta quarta-feira renovou o contrato do goleiro Marcos e do zagueiro Argel. Eles se juntam a Alex, Claudecir, Daniel e Euler, que também já assinaram com o clube.
Um time que acaba de contratar 4 reforços de peso e que não tem ninguém machucado é o sonho de todo treinador. Quem não fica muito feliz com essa situação são os próprios jogadores. A disputa por posições tem causado preocupação. Só na zaga são 5 opções para 2 vagas. No gol, a briga vai ser entre Sérgio e Marcos, que teve o contrato renovado. Tem que respeitar o Sérgio, é um grande profissional. Fez um segundo semestre maravilhoso ano passado, então quer dizer, tem que estar bem para poder brigar de igual para igual com ele. No ataque, no meio de campo, a escolha também vai ser difícil. Faltam vagas e nem os novos contratados estão garantidos nas posições. Não está definido ainda os 11 titulares, acho que cada um vai ter que dar o máximo de si para que possa nos treinamentos fazer o melhor para que possa ter uma posição no time titular. Todos que estão aqui têm condições de jogar, o Marco Aurélio tem as suas opções e aquele que ele achar que tem que jogar, quem vai jogar. Para a lateral direita, Marco Aurélio espera a renovação do contrato de Neném. Uma negociação que interessa muito ao recém-contratado Daniel. A gente sabe que a gente tem um contrato grande aí e a gente vai procurar entrar bem, totalmente bem, tanto fisicamente como tecnicamente, para poder conseguir um grande resultado aí e se firmar como titular do Palmeiras, né? O importante é isso. Primeiro foi a contratação do atacante Kelly, que acabou não dando certo para o São Paulo. Agora foi a vez do meio-campo Adriano, do Olympique de Marselha, ficar mais longe do Morumbi. Adriano, que também trabalhou com Oswaldo Alvarez no Atlético Paranaense, viria por empréstimo. Mas o clube do Paraná, dono de 50% do passe do jogador, está pedindo a contratação de Adriano. E o atacante Dodô ainda pode deixar o Santos. E a cada dia aumenta a ansiedade para saber quem vai defender o gol da equipe. Fábio Costa foi para o duelo com Carlos Germano. Só que a declaração do presidente do clube, Marcelo Teixeira, dizendo que preferia Fábio, pode acabar ajudando o técnico Geninho a definir o titular. O Marcelo me trouxe para cá no ano passado porque ele me viu jogando no Brasileiro e gostou das minhas atuações. Eu acho que tudo que está acontecendo esse ano é consequência do que foi feito no ano passado. O Geninho tem a cabeça dele e tem a opção dele também. Isso daí, de repente, possa ferir um outro, mas tem que ser respeitado, mas lógico que dentro de um critério. O Santos conta com reforços importantes para a temporada que se inicia. Russo veio do Sport para a lateral direita. Jean estava emprestado ao Bahia e Caico ao Atlético Mineiro. Fiz um ótimo trabalho no Atlético, agora voltando ao Santos, tenho contrato até 31 de janeiro, espero cumprir direitinho para renovar aí e ter chance aqui para mostrar meu futebol. Na lista dos emprestados que estão voltando também está o nome de Rodrigão. Depois de uma temporada no Internacional, o jogador chega para reforçar o ataque e possivelmente para ocupar o lugar de Dodô. Eu converso muito com o meu procurador todo dia e ele está falando que está em negociação com vários clubes e a gente espera que isso se resolva logo, até porque a gente tem que ter uma cabeça boa para treinar ou aqui em outro lugar. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma surpresa. O Corinthians, campeão do torneio 99, foi eliminado nesta primeira fase da competição. O curioso é que a derrota por 2-0 foi imposta por um outro Corinthians, o de Alagoas, que agora é líder do Grupo E, com 2 vitórias em 2 jogos. Voltamos agora ao Rio de Janeiro. Adriana, o que anda assustando os jogadores na concentração do Fluminense? Patrícia, não é só a estreia do Rio São Paulo contra o Palmeiras que anda tirando o sono dos jogadores do Fluminense em Nova Friburgo. Há um sinal sonoro todas as manhãs, deixando todos de cabelo em pé. O Fluminense passa uma pré-temporada bem tranquila. O único reforço, Thiago Silva, está treinando normalmente. E a única indefinição é a permanência de Magno Alves, que ainda não renovou o contrato. De resto, tudo bem. Quando não estão sob os rigorosos exercícios do preparador físico Carlos Alberto Lanceta, os jogadores e a comissão técnica curtem o clima sereno da Serra de Nova Friburgo. E o que eu gosto no hotel, e o hotel oferece essa condição, é jogar tênis. Quem é seu adversário principal? Está aqui do meu lado, é o Serpa. Ele é o adversário principal. A gente tem se enfrentado algumas vezes, porque desse grupo de jogadores, eu acho que o máximo que eles podem jogar é tênis de mesa. Que tênis mesmo, não tem nenhum aqui. O meu hobby preferido é ganhar o Roberto no ping-pong, né? É pato meu do ping-pong, a gente procura passar o tempo lá naquela mesa, mas o Roberto não tá dando conta, né? No ping-pong eu estraçalho ele. O César foi um vencido, até demais. Mas o que tá me deixando mais chateado, com certeza, é o sino do Chimbica, que eu não aguento mais. O sino do Chimbica.
o terror dos atletas que detestam acordar cedo. Para alguns jogadores do Fluminense, então, a pior coisa que existe no futebol brasileiro. É claro que esse não é o sino do Chimbica. O dele está guardado muito bem a 7 chaves. O sino toca às 6h30, imprevisível. Eu meto o sino e todo mundo acorda, comissão técnica e jogadores. Chimbica não tem senso. Ele toca o sino 1, 2, 3, você já acordou, já escovou os dentes, já está pronto para sair para treinar e ele está tocando aquele sino. Ele vai arrumar a ideia de jogar esse sino do 3º andar e quebrar esse sino dele. Não, mas não tem esse negócio não. Aqui é trabalho e tem horário, nós temos horário rígido, temos horário para acordar, horário para fazer as refeições, para descansar. E eles sabem disso, eles já foram avisados. E eu estou com o sino aí com o meu grande amigo Nocaute Jack da Seleção Brasileira, o massagista tetracampeão do mundo, me deu. E não tem esse negócio não. Alguns tios, eles querem sumir com o sino, mas o sino está bem guardado. O pior de tudo é o seguinte, porque ele não passa só tocando o sino, ele passa tocando o sino e gritando para todo mundo acordar, não é? Então é ele e o sino, né? Aquele sino é muito chato. O sino é muito chato, cara. 6 horas da manhã é dose, né? Meu irmão, é que a gente tá dormindo, que a gente pega no sono, tá cochilando e vem aquele blém, pelo amor de Deus. A gente tá bolando uma estratégia de dar um sumiço nesse sino, né? Mas vamos torcer para que ele não veja essa matéria aí, que até o final dessa semana a gente consegue dar um sumiço no sino dele. Com certeza. Pode me chamar que eu sou cabeça para esconder o sino do Chimbica. Se cuida, Chimbica, e para ouvir o sino dele, só mesmo acordando às 6 da manhã, lá em Nova Friburgo, o Sport TV News termina aqui. Um bom dia a todos, de preferência sem o sino do Chimbica. Um bom dia para você. Tchau. Tchau.